Que a paz de Cristo Jesus seja convosco. Vamos então estudar a lição 6, de 9 de maio de 2021, o Ministério do Apóstolo. A grande dificuldade da lição aqui é identificarmos o que é ser um apóstolo. O que é um apóstolo? Os apóstolos de Cristo, os 12, Paulo se chama apóstolo. Efésios 4:11 fala do apostolado, do ministério dos apóstolos, que é uma dos cinco ministérios. Então a grande dificuldade aqui vai ser, em cada caso, identificar o apostolado, e a grande pergunta vai ser: existem apóstolos hoje? E vamos trabalhar isso aí, tá? Uma regra básica que eu aprendi é que o que significa tal palavra, qual o significado de tal assunto, tal palavra no texto bíblico? Depende do contexto, depende do escritor, depende do objetivo de quem escreve. Então a palavra alma depende do contexto, depende do texto. A palavra apóstolo depende do texto, depende do contexto. Profecia depende do texto, depende do contexto. Então isso é uma regra básica, porque cada escritor dava uma ênfase, né? Às vezes um pouco diferente em cada termo. Ok, vamos desenvolvendo esse tema aí durante a exposição. Então você tem aí na tela o Ministério do Apóstolo. A palavra apóstolo, isso aqui é fundamental. A palavra apóstolo, ela vem do grego apostelo. Apostelein é o verbo no infinitivo. Apostelo é a primeira pessoa do presente do modo indicativo voz ativa. Nós comumente no nosso dicionário, na língua portuguesa, nós colocamos o verbo na forma modo infinitivo. No grego, o dicionário não está no infinitivo, está na primeira pessoa do presente do indicativo da voz ativa, tá? Então apostelo é a forma como você encontra no dicionário. Apostelein você não encontra, porque é a forma infinitiva. Só curiosidade. Então apostelo significa, não é bem enviar, é eu envio. Eu envio. Enviar é apostelein, que é a forma infinitiva. Então eu envio. Mas contextualizando, enviar. Apostelo é a junção da preposição apo e o verbo stelo. Apo para longe, stelo colocar. Então, colocar longe, enviar para longe, né? Alguma coisa nesse sentido. Pelo étimo a gente consegue deduzir mais ou menos qual é a ideia. Sendo que o emissário tem plenos poderes e é o representante pessoal de quem o enviou, então o enviado, o emissário, o enviado, ele é o representante de quem o enviou. Ele está ali em nome, meu nome. Toda autoridade no céu e na terra me foi dada em meu nome. Curarão os enfermos em meu nome, expulsarão demônios. Então os 12 apóstolos são enviados, e implicitamente também a igreja está enviada em nome do Senhor, né? Estabelece-se uma conexão estreita entre quem envia e quem recebe a incumbência. Ok. Apóstolos é derivado de apostelo, em primeiro lugar como adjunto verbal e depois como substantivo. No grego é apóstolos, a pessoa é apóstolos, e o verbo é apostelo. Quer dizer, só para curiosidade, né? Ou quem gosta de mexer no original. Acha-se pela primeira vez na linguagem marítima, onde significa um navio de carga ou frota enviada. Veja a ideia de ter sido enviado, né? É aquele que vai, aquele que foi enviado. Mais tarde significava o comandante de uma expedição naval ou um grupo de colonizadores além-mar. Novamente, enviado. Nós vamos mexer nisso, mas a pergunta: existem apóstolos hoje? Claro, são aqueles que foram enviados para expandir o evangelho. Pode ser a melhor associação é o missionário local, missionário nacional, missionário transcultural. É aquele que é enviado em nome do Senhor para expandir o Evangelho, o reino de Deus aos corações, né? Nós estamos na fase
do reino de Deus nos corações. E a segunda fase vai ser o reino de Deus na terra. E a terceira fase é o reino de Deus prevalecendo unicamente, sem qualquer intruso, sem qualquer não merecedor. Merecedor não é bem o termo. Não, sem condições de estar na cidade celestial, né? Apocalipse 22, 21 e 22 é a terceira fase. Reino eterno, para sempre, só o reino de Deus. O milênio, na verdade, é o reino de Deus implantado, mas não é uma situação perfeita, porque haverá não salvos, haverá rebeliões, haverá a necessidade do Senhor Jesus reinar com um braço de ferro, né? Ou seja, pela força. Então não é uma situação paradisíaca. Então nós temos a fase do reino de Deus nos corações, segunda fase do reino de Deus implantado à força na terra, que é o braço de ferro mesmo, vai destruir o anticristo e vai prender Satanás, então é ferro e fogo. E a terceira fase, que é a fase paradisíaca, né? Ali não haverá mais qualquer presença de pecado ou pecador. Aí o reino de Deus é eterno e perfeito, tá? E então o apóstolo hoje, ele proclama o reino de Deus, ele expande o reino de Deus nos corações. Cada pessoa salva passa a ser uma extensão do reino de Deus, porque o reino de Deus passa a estar no coração da pessoa. O próprio Senhor Jesus falou, o meu reino, falou para Pilatos, né? O meu reino não é desse mundo. O meu reino não é visível. Que é a primeira fase, né? Lucas 6 a 12, a escolha dos 12. Então, apóstolo, a primeira ideia, são os 12 formados aos pés do Senhor Jesus. Lucas 6 conta como é que foi. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Passou a noite orando a Deus, porque ele tinha que escolher 12 que realmente fizesse a diferença. E que nós aprendamos, né, que a nossa equipe tem que ser formada por pessoas que Deus coloca, não por pessoas que nós colocamos. Eu já vi muitas equipes formadas pelo líder, e o líder escolhe quem não questiona, o líder escolhe quem não tem personalidade própria, o líder escolhe quem não discorda dele, e o líder escolhe o que pensa como ele, o líder escolhe o que tem o mesmo ministério dele. John Maxwell disse assim, se a tua equipe concorda em tudo contigo o tempo todo, se livre urgentemente da sua equipe. Se livre urgentemente, é uma porcaria essa tua equipe. Então, irmãos, temos que formar uma equipe que Deus realmente queira nos dar, né? Escolhidos por Deus, que complementem o nosso ministério, que não que desobedeçam, mas que analise o lado oposto, analise o outro lado, não concorde, não é obrigado a concordar. Claro, a equipe vai chegar a uma conclusão, a liderança tem uma influência nisso, mas após discutir, cada um dá a sua opinião. Eu já participei de reuniões em que as pessoas discordaram de mim e eu concordei com elas, o resultado foi bem melhor. Sempre será bem melhor o resultado. Não estou proclamando desobediência, estou proclamando que o líder deve aprender a ouvir o outro lado. Mas isso aqui é liderança eclesiástica, né? No nosso caso aqui, o Senhor Jesus tinha que escolher 12, que seria a base doutrinária da igreja inicial. Olha a importância desses 12. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, que havia um monte de discípulos, e escolheu 12. Por que 12? Não sei, mas uma dedução, eram 12 tribos de Israel, né? Então pode ser um representante assim, numérico das 12 tribos de Israel, que formavam o todo de Israel. Lembrando que o evangelho não veio para Israel, o evangelho veio para o mundo a partir de Israel. Então a função de Israel é levar o evangelho para o mundo todo. Através de ti, Abraão, abençoarei todas, através da tua descendência, abençoarei todas as famílias da terra. Então nunca foi a salvação para Israel, mas a salvação para o mundo a partir de Israel. Então eu imagino
talvez haja uma ideia melhor, mas que esses 12 se refira a uma representação numérica de Israel. Chamou assim os seus discípulos, escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolo. Então quem usou o termo apóstolo foi o próprio Senhor Jesus. Simão, eu coloquei Simão 1 aqui porque tem o Simão 2, né? Simão 1, que é o Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, irmãos, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, Simão 2, que é o Zelote. O Zelote era um grupo meio radical, né? Judas 1, que é o Tiago, filho de Tiago, e o Judas 2, que é o Iscariote, que se tornou traidor. O Senhor Jesus falhou no Judas? Não. Judas foi chamado para ser apóstolo, e se ele não tivesse desistido, ele seria um grande apóstolo, né? Pedro também fez besteira e Deus o perdoou. Judas não pediu perdão, tirou sua própria vida, então não foi falha na escolha, foi falha... É assim, Deus chama, mas a escola de Deus, quem desiste não se forma. Isso é um alento para nós, quem não desiste vai se formar com certeza. Nós temos aqui essa lista aqui dos 13 apóstolos, achei legalzinha. Os apóstolos, né? Paulo... Bom, primeiro vamos os 12. Em vermelho aqui os 12. Judas traiu, não é porque traiu, Judas desistiu, morreu, se morreu, né? O Matias foi substituto de Judas. E 13º aqui que foi Paulo. Então, na verdade, nós temos 13 apóstolos, 12 escolhidos pelo Senhor Jesus, e o 13º escolhido pelo Senhor Jesus, mas já glorificado, já havia ascendido ao Pai, numa situação pós glorificação, né? Olha aí, ó, Tiago foi o primeiro a morrer no ano 44 e João foi o último a morrer no ano 100. Isso significa que Cristo morreu, ressuscitou e voltou ao Pai no ano 30. A igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecostes no ano 30 e desde o ano 30 até o ano 100 sempre houve pelo menos um apóstolo, no caso João, o último, como base doutrinária, supervisores da doutrina da igreja. Abrindo igrejas sendo a assessoria teológica, né, da igreja do primeiro século. Aqui está interessante, ó, os 12 escolhidos por Cristo. O objetivo era treiná-los, capacitá-los pela doutrina e pelo poder de Deus, que aconteceu no dia de Pentecostes. E eles, com toda a autoridade do Senhor Jesus, foram enviados ao mundo, não é para o mundo inteiro, eles foram enviados para o mundo bíblico, o Império Romano. Dizem que alguns até ultrapassaram os limites do Império Romano, mas era o mundo da época. Não vieram para o Brasil, não foram para a Austrália, porque nem existia ainda. Existia, mas não haviam sido descobertos. Então, o mundo bíblico e também o mundo ao redor, onde havia ser humano. E há tradições que o evangelho se espalhou bem por essa região, mas é o mundo da época, o primeiro século. Então, os apóstolos preparados para implantar igrejas e serem a base doutrinária do século I, legal. E Atos 2,42, a igreja de Jerusalém, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a doutrina da igreja de Jerusalém, e consequentemente das outras, era a doutrina dos apóstolos, porque Cristo preparou os apóstolos. A doutrina dos apóstolos era a doutrina de Cristo, mas quem estava diretamente com a igreja ensinando e supervisionando e eliminando as heresias eram os apóstolos. Por isso que fala a doutrina dos apóstolos, que na verdade é a doutrina de Cristo. Nós temos aqui os ministérios de Deus para a igreja, em todos os lugares, em todas as épocas. Romanos 12, nós temos aqui capacitações para o serviço. Aqui nós temos capacitações sobrenaturais, que ultrapassam o limite do natural. E aqui nós temos os dons relacionados à palavra. Tudo aqui, ó, esses dois aqui são ministérios, mas esses aqui têm a palavra de Deus como principal ferramenta.
E é o que nós vamos ver nessa revista, né? O apóstolo é o enviado para fundar igrejas e implantar o evangelho. O profeta equivaleria ao pregador, né, que proclama a verdade. O evangelista, ele proclama a verdade, mas especificamente o evangelismo, né, os evangelhos, ou conduzindo a pessoa a aceitar Cristo. O pastor pastoreia e o ensinador ensina as doutrinas bíblicas. Então, nós temos aí um kit completo de capacitação, de dons para serviço, dons para lecionar a palavra e dons espirituais, capacitações sobrenaturais. Ok, vamos ver então o texto bíblico. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores. E doutor é didáscalo, não sei por que doutor. Eu sou um didáscalo, mas doutor tem que ter doutorado. Doutor na cultura tem que ser médico, né? Eu não sei porque que optaram por doutor. Ensinador cristão, educador cristão, são termos melhores, né? Mas traduziu por doutor, parece médico, né? Mas é didáscalos, é o que ensina, é o rabi, é o que ensina. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Preste atenção no objetivo: aperfeiçoamento da igreja para a obra do ministério. Está vendo isso na sua igreja? Capacitações para todos os ministérios? Para a edificação no corpo de Cristo. Construir o corpo de Cristo com toda a sua qualidade. Está acontecendo isso na sua igreja? Ou pelo menos quando acontece, a igreja está participando dessas capacitações? Que às vezes a culpa não é do pastor. Às vezes a culpa é do líder, que não tem visão de formação. Ele só quer fazer e não quer treinar o povo. Às vezes o problema não é o líder tem a visão de treinamento, mas o povo só quer a bênção. Então isso tudo é momento de reflexão para nós. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então isso aqui envolve doutrina, isso aqui envolve comunhão com Deus, isso aqui envolve maturidade espiritual, isso aqui envolve caráter. E a consequência de um caráter construído, para que não sejamos meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, olha a verdade aí, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E aí continua explicando, né? Mostrando que a igreja ela não adquire automaticamente qualidade, é preciso que haja os ministérios atuando, treinamento, capacitação, e Bíblia acima de tudo, mas ministérios, pessoas treinadas para o ministério, né? Havia 12 apóstolos no primeiro século, preparados por Cristo, mais um, desses 12 sai Judas Iscariote entre Matias, mais um chamado posteriormente, ou seja, 13, o primeiro século. Claro que eles foram morrendo, né? Morrendo não, sendo mortos, martirizados. E só João que morreu de morte natural. Mas todo o primeiro século havia, de uma forma numericamente regressiva, a presença de apóstolos. Esse apostolado foi exclusivo para os 13 no primeiro século, não se repete. Essas pessoas escolhidas por Deus para serem a base doutrinária da igreja existiu no primeiro século, foram só os 13 e não há margem para surgimento de qualquer um outro. Homens arrogantes que se dizem a última bolacha do pacote sempre existirá. Agora, capaz até de criar doutrinas. E o que me assusta não é heresias na igreja, o que me assusta não é pessoas com esse problema mental, né? O que me assusta é que haja seguidores. O que me assusta é que tem gente que vai atrás. Isso que é assustador. O que me assusta é pessoas que nem notam que o seu líder é um baita de um herege. Não porque se chama apóstolo, mas porque funciona como apóstolo. Eu sou o apóstolo de Cristo, sucessor
dos apóstolos e eu trago uma doutrina nova para vocês, o 67º livro da Bíblia. Como eu disse, louco tem em todo lugar, mas que haja seguidores ou que haja uma igreja, glória a Deus, e não note o erro, é absurdo, é um absurdo. Em Efésios 4:11, Paulo lista 5 ministérios relacionados à palavra. Aqueles 5 que eu já mostrei. Isso se repete. Os ministérios da igreja se repetem e enquanto houver igreja aqui na terra, se repetirão. Mas os 13 ali do primeiro século, não. Com a autoridade até de trazer informações novas ao conjunto de doutrinas. Isso acabou com João na ilha de Patmos. Foi a última revelação. Tá? Então a pessoa se chamar de apóstolo, problema dela. Mas a pessoa trazer doutrina nova, jamais. Isso não. Cada igreja tem os seus nomes, né? Cada igreja tem sua hierarquia. E não vou mexer nisso. Mas o que não pode é heresia. Introdução. Veremos o quanto esses ministérios são necessários à vida da igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor ante o mundo e simultaneamente crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mostrando a sequência de Efésios 4:11, iniciaremos o estudo pelo dom ministerial do apóstolo. Então, primeiro é o que nós vamos ver hoje. O Senhor Jesus é o supremo. Isso aqui eu tirei da revista dos mestres. Quem quer ir mais longe, pegue a revista do mestre da IBD. Quem gosta de estudar, quem quer um pouquinho mais de tutano, né? Pegue do mestre, não é proibido não. Quem só quer beabá, pega do aluno, tranquilo. Mas eu sempre peguei do mestre, eu sempre queria mais. Eu nunca me contentei com a revista do aluno. Mesmo não sendo professor, eu pegava do professor. Minhas revistas já não tenho mais, tudo anotado, tudo riscado. Riscado com o objetivo de estudar. Jesus é o supremo sumo sacerdote e apóstolo. A palavra apóstolo era usada, no entanto, em qualquer mensageiro nomeado e comissionado a algum propósito. Alguém enviado com um propósito era o termo apóstolos, que é o substantivo, apostelo é o verbo. Epafrodito foi um apóstolo mensageiro, nomeado pela igreja em Filipos e enviado a Paulo. Os companheiros de Paulo eram os mensageiros apóstolos enviados pelas igrejas e por elas comissionados. Então a gente vê que outras pessoas além dos 12 eram chamadas apóstolos, mas não é o apóstolo, os 13, que tinha autoridade doutrinária, a ponto até de inserir doutrinas, autoridade assim pelo Espírito Santo de acrescentar doutrinas ao cânon. Tanto que um critério para aceitar os 27 livros do Novo Testamento é que tinha que prover a proveniência de apóstolo ou discípulo de apóstolo. Então, um critério para aceitar os 27, ele veio de apóstolo? Ou de um aluno de apóstolo? Então, passou no crivo. Ele veio de um aluno do apóstolo? Não, não serve. Veio de Pedro? Legal. Veio de Marcos, discípulo de Pedro? Legal. Veio do Zé das Couve, discípulo do Marcos, discípulo do Pedro? Não. Então, a autoridade apostólica era fundamental. Jesus os escolheu do meio de um grupo de discípulos e os chamou apóstolo, ok, já vimos isso. Pedro recomendou que os 12 tinham ministério e supervisão especiais, ok. Provavelmente tem em mente a promessa de que eles futuramente julgariam as 12 tribos, não vou mexer nisso não. Deixa a escatologia para outro dia. Sendo assim, nenhum apóstolo foi escolhido depois de Matias para estar entre os 12. Nem foram nomeados substitutos quando esses foram martirizados. Interessante, né? Conforme os apóstolos iam morrendo, e o primeiro foi Tiago, a gente vê naquele quadro que eu te mostrei, o último, João, não foram substituídos. Não existe sucessão apostólica. Há uma sucessão de líderes na igreja, né? A igreja, ela precisa de líderes, e isso continua. Mas nenhum dos 12, incluindo Paulo 13, foram substituídos após a morte.
nem foram nomeados substitutos quando foram martirizados, ok? Na Nova Jerusalém, deixa Jerusalém Nova para lá, para outro estudo, os 12, portanto, eram um grupo limitado e realizavam uma função especial na pregação, no ensino e no estabelecimento da igreja, além de testificar da ressurreição de Cristo com poder. Os 12 eram um grupo limitado e realizavam uma função especial na pregação, no ensino e no estabelecimento da igreja, além de testificar da ressurreição de Cristo com poder. Ninguém mais pode ser um apóstolo no sentido que eles foram. Eu não estou, quando eu falo, não vou mexer na escatologia, porque isso dá margem. Nós temos um objetivo na lição. Não sei quanto tempo você tem de aula, 1 hora? É pouco tempo. Então, se você abrir o baú chamado escatologia, meu amigo, você não sai mais. Então, escatologia é bom no momento de escatologia. E aqui nós estamos mostrando o que é o ministério apostólico. Você tem que ter um foco, tá? O colégio apostólico, o termo apóstolo, o dicionário bíblico Wycliffe informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostelein, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado, no caso, apóstolos de Cristo por Cristo. Ao longo do NT, do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo igualmente como o Filho, foi enviado pelo Pai, assim como o Pai me enviou, eu os envio, com a missão de salvar o pecador com autoridade, poder, graça e amor. Então o Pai enviou o Filho para conquistar a salvação e os apóstolos foram enviados por Cristo para levar essa mensagem de salvação. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra do Senhor Jesus, que é o apóstolo por excelência, tranquilo. Ele é o enviado supremo e nós somos, os 12 foram enviados para ser a base da igreja e os demais até hoje são apóstolos enviados para dar continuidade à proclamação do evangelho. Cada um na sua função. Colégio apostólico. O Salvador os separou e os nomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos. Bom, se você está procurando uma igreja perfeita, disse alguém, não perca tempo, porque eles não deixarão que você faça parte daquela igreja. Então, Deus decidiu usar os que se convertem. E todos que se convertem, pelo menos no início, não são perfeitos, não são maduros. Mas foi quem Deus escolheu. Deus decidiu que os salvos deveriam proclamar o evangelho da salvação. E se Deus decidiu, é o plano A, né? Deus sempre opta pelo plano A. E o plano A é isso, pecadores perdoados, conduzindo os outros pecadores a receber o perdão. De acordo com Stanley Horton, eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja, que é no 1º século, né? O colégio apostólico. Em outras palavras, os 12 apóstolos constituíram a base ministerial, doutrina e exemplo e treinamento para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. A primeira fase da implantação do reino nos corações, que precede a vinda do Senhor, que inaugura a segunda fase, a implantação do reino a ferro e fogo, e que precede a terceira fase, após o trono branco, né, o juízo final, novos céus e nova terra, onde o reino de Deus estará exclusivo e só os salvos poderão participar dele. A singularidade dos 12. Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12, incluindo Matias, e até 13, né, incluindo Paulo, tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Ok. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Interessante que ele está dando ênfase aqui aos 12, né? Então vamos ficar nos 12, porque depois vai ter uma parte só sobre o 13º, que é Paulo. Multidões seguiam Jesus por onde ele passava, e muitos se tornavam seguidores do Mestre. Mas para iniciar o trabalho de grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por ele. Alguém disse assim: se você quer que a tua igreja cresça, treine a igreja. Se você quer que a tua igreja se multiplique, treine os líderes.
Então alguém que dedica tempo a toda a sua membresia, ele não vai ter tanto tempo assim. E vai fazer um trabalho assim bem limitado. E como consequência haverá crescimento lento. Mas quer um crescimento mais intenso, treine a liderança. E a liderança sempre vai ser um grupo pequeno. Ah, mas isso... E os outros? Opa, os treinados é que vão treinar os outros. É uma rede de atuação. O Senhor Jesus preparou 12, que 12 treinou os demais e assim por diante. Então, o líder deve treinar sua equipe imediata, que deve treinar sua equipe imediata, que deve treinar sua equipe imediata e assim por diante. Foi assim que o Senhor Jesus fez. Ele preparou 12 e foi uma estratégia fantástica. Andaram com o Senhor Jesus. Eu não gosto de falar Jesus, eu gosto de falar Senhor Jesus, Mestre Jesus, Jesus Cristo, porque isso é contexto cultural, não é nem doutrina bíblica. Hoje você chama alguém pelo primeiro nome, é uma ofensa. Não, eu não sou pastor fulano, é presbítero Beltrano. E Jesus a gente fala normalmente só o primeiro nome, né? Eu particularmente, por um contexto cultural, eu não gosto de falar Jesus isolado. Senhor Jesus, Mestre Jesus, Jesus Cristo, Messias Jesus, sempre algum termo acompanhando. Isso é coisa minha, não é doutrina. Andaram com o Senhor Jesus durante todo o seu ministério. Desde o batismo do Senhor até a crucificação, os 12 andaram com o Mestre, aprenderam e conviveram com ele. Ah, interessante, hein? Dos 40 títulos utilizados para identificar o Senhor Jesus, o que mais o identificou foi Mestre. Por quê? O que ele mais fez foi ensinar. Por quê? Porque ele estava formando uma equipe, capacitando, treinando, para que eles pudessem capacitar e treinar aqueles que iriam capacitar e treinar. Paulo disse assim para Timóteo, 2 Timóteo: Timóteo, aquilo que você de mim ouviu, ensina a pessoas idôneas. E essas pessoas idôneas ensinem a outros. Essa é a estratégia. Paulo treinou Timóteo, que vai treinar pessoas idôneas. Pessoas que queiram ser treinadas. Não se joga pérolas aos porcos. Quem não quer, fica sem. E essas pessoas idôneas vão treinar outros. Que vão treinar outros, que vão treinar outros. E isso funcionou tão bem que estamos aqui, século XXI, estudando uma palavra que foi transmitida de geração em geração. Receberam a autoridade do Senhor. Os 12 receberam do Senhor Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra de evangelização. Os apóstolos, eles tinham a função de chegar num lugar, implantar uma igreja, ensinar as doutrinas bíblicas. E normalmente Paulo, por exemplo, que nós temos uma radiografia do ministério de Paulo, com mais ênfase, deixa alguém da sua equipe para continuar o trabalho. E Paulo seguia em frente implantando igrejas. Então o apóstolo era mais ou menos assim, implantava igrejas, formava a base doutrinária e de liderança e vamos em frente. Por isso que se assemelha muito ao trabalho do missionário. Embora o missionário não precise ficar mudando de lugar. Normalmente, o Ronaldo Lidório, por exemplo, lá em Gana, leia os livros do Ronaldo Lidório, foram, se não me falha a memória, 8 anos com os concombas lá em Gana, e ele mostra como ele desenvolveu o trabalho ali. Ele implantou a igreja e cuidou daquela igreja. Não necessariamente ficar pulando de lagoa em lagoa, mas implantar a igreja com certeza é a função do apóstolo. O apóstolo Paulo, esse é o 13º apóstolo, chamado posteriormente. Saulo e sua conversão. Saulo foi um judeu de cidadania romana. Saulo era judeu, mas vivia em Tarso e era rico. A família dele era rica. E ele, segundo a gente sabe, que a gente não é da época, né, que a cidadania romana era um título que dava inúmeras vantagens e ele era comprado ou adquirido por um motivo heróico, por exemplo. E como a família de Saulo não tem muito jeito de heroísmo, mas de riqueza, comércio de couro e tal, e tanto que mandou o menino lá para, não sei com que idade, mas mandou o rapaz lá para Jerusalém, seria tipo hoje Harvard, né?
Harvard teológica, né? E tem que ter grana para bancar. Então a gente deduz que realmente a cidadania romana de Paulo foi comprada. Não por Paulo, mas pela família e consequentemente passa de geração a geração. Ele foi educado aos pés de Gamaliel. Havia dois grandes rabinos no primeiro século, né? Pesquise sobre isso. Shammai e Hillel. São duas correntes. Um era mais conservador, outro era mais liberal. E o Hillel tinha um aluno chamado Gamaliel. E o Gamaliel teve um aluno chamado Paulo. Paulo ou Saulo? Qual que era o nome de Paulo antes de se converter? Qual que era o nome de Paulo depois de se converter? Para com isso. A Bíblia não fala que houve mudança de nome. Saulo é o nome aramaico. Paulo é o nome grego. Saul é o nome hebraico da mesma pessoa. E você vê que Saulo continua sendo chamado Saulo, mesmo após a sua conversão em Antioquia, até na ilha de Chipre. Olha a sensibilidade literária de Lucas. Quando Saulo, o judeu, está com os judeus, ele é chamado Saulo. Quando o judeu Saulo começa a falar com um gentil não judeu, que no caso na ilha de Chipre o procônsul Sérgio Paulo, Lucas passa a chamá-lo de Paulo, porque está lidando com gregos, não judeus. Interessante, né? Ah, mas o hino fala. O hino fala. De um Saulo foi transformado em Paulo, pois achou ele a rosa do céu. O hino da APA fala, mas a Bíblia não fala. Então toma cuidado, que toda escritura é inspirada por Deus. Né? Não todo hino da APA é inspirado por Deus, mas toda escritura sagrada é inspirada por Deus. Ele era intelectual, escreveu metade do Novo Testamento. Irmão, Deus usa a todos, mas cada um na sua função. Quem Deus usou para escrever metade do Novo Testamento? O intelectual Paulo. Quando eu digo intelectual, uma pessoa de muitos estudos. Quem escreveu os livros mais importantes da Bíblia hebraica? O intelectual Moisés. Ou a pessoa com uma vida acadêmica, uma pessoa extremamente escolarizada, Moisés. Então, cada um na sua função. Deus usa a todos, analfabeto ao pós-doutor, mas cada um na sua área de especialidade, na sua área de capacitação. Pois conheço homens de Deus analfabetos que são uma bênção para evangelizar, uma bênção para aconselhar, uma bênção, mas cada um não estão capacitados a escrever livros, por exemplo. A não ser que aprendam a ler e escrever. Entretanto, o caminho de Damasco. Deixa eu só mostrar para vocês uma tabelinha. Eu amo essa tabela aqui. É daquele livro O Novo Testamento em Quadros. O Novo Testamento em Quadros. Nascimento de Paulo, calcula-se que foi no ano 5. Olha aqui, ó, 5. Conversão de Paulo, Cristo nasceu uns 4 anos antes de Cristo, tá? Então, quando Paulo nasceu, Cristo tinha uns 9, 10 anos. Ah, não entendi. Também não vou explicar. Agora não. Conversão de Paulo foi no ano 35. Então, Paulo tinha 30 anos quando se converteu. Paulo em Damasco e na Arábia. Porque depois que ele se converteu, ele teve que rever os seus conceitos e imagino que ele passou esse tempo estudando, reestudando a Bíblia hebraica sobre a ótica messiânica. Paulo em Jerusalém, primeira visita aos apóstolos, 2 anos depois que ele se converteu. Paulo vai para Tarso, os apóstolos mandaram Paulo para Tarso com passagem só de ida, né? Porque ele era muito incisivo nas afirmações, estava trazendo um problema em Jerusalém. Então mandaram ele para Tarso com passagem só de ida. E Barnabé foi buscá-lo 6 anos depois da sua conversão, no ano 41, para trabalhar em Antioquia. E Paulo chega em Antioquia no ano 43. Então Paulo se converteu no ano 35, começou a ajudar a Barnabé em Antioquia no ano 43, 8 anos depois, tá? Parece que é tudo assim, um atrás do outro. 8 anos depois ele começou a desenvolver seu ministério. E aí a primeira viagem missionária foi em 47, e de 48 a 49, ok. Mas o que importa é que esse início. Antes Paulo era um estudante da Bíblia ali em Jerusalém, né? Não só da Bíblia, do judaísmo, né? Porque se estudasse só a Bíblia, eles iam falar a mesma linguagem.
o Sinédrio, mas ele estudava a Bíblia mais um monte de coisa. O judaísmo é Bíblia mais um monte de comentários rabínicos, muitas vezes com a mesma autoridade da Bíblia, e que estragou. O judaísmo foi esse material em paralelo. Por causa da vossa tradição, vocês invalidaram os mandamentos do Senhor. Então, quando você acrescenta alguma coisa, a Bíblia estraga. Paulo era um homem preparado para servir. Dos 27 livros, 13 foram escritos por ele. O seu legado teológico é tremendo. Ok. E morreu lá pelo ano 68, no segundo aprisionamento, que a Bíblia não fala. O primeiro aprisionamento registrado por Lucas em Atos, ele estava aguardando a sentença, saiu a sentença, foi inocentado, continuou a viagem missionária, e lá pelo ano 66, mais ou menos, por ordem de Nero, foi preso em Roma e foi decapitado, lá pelo ano 68. Naquela tabelinha que eu mostrei, não está aqui, mas quem quiser me manda, irmãos, um WhatsApp. Eu não gosto muito de oferecer as coisas, porque quem não se interessa, não se interessa. Eu já dei apostila, já dei material. Às vezes eu passo o material, assim, se a pessoa pedir, né? Você viu o material que eu mandei? Não, não vi. Então eu parei de fazer isso. Se pedir, eu mando. Tá? Se a pessoa quer ampliar os seus estudos, eu mando. Se não quiser, não posso fazer nada. A gente tem que investir em quem quer aprender. Tá? Existe uma regra. É impossível ensinar a quem não quer aprender. O menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12, ok? Ele se converteu no ano 35. O apostolado começou no ano 27, até 30 mais ou menos. E ele se converteu no ano 35. Quando Cristo morreu e ressuscitou, ele tinha 25 anos, mas não sei como é que se estava já em Jerusalém, não sei, nunca pesquisei isso. Mas de qualquer forma, ele se converteu no ano 35, né? Ele levou mais 8 anos para rever seus conceitos e não estava pronto. Não estava pronto. Deus o estava aprontando, mas ele não estava pronto, né? Ele escolheu 12, depois escolheu mais um. Tranquilo. Mas não tem 14 não, tá? Se alguém disser eu sou o 14º apóstolo, põe para correr, ou você corra, né? Ou você põe para correr ou você corre. Humildemente o apóstolo reconheceu que não merecia ser chamado apóstolo. Ele matava a igreja, ele matava. Já pensou? De assassino de cristãos a ser um mártir pelo cristianismo. Que obra fantástica de Deus na vida de Paulo, né? Como é tremendo o poder de Deus, né? Pessoa que eu era ateu, hoje sou ensinador da Bíblia. Paulo era perseguidor da igreja, depois se tornou mártir da igreja. Como é o poder, o milagre da transformação. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto, o Senhor já estava glorificado, já é o sumo sacerdote eterno à direita do Pai. E aí que ele atuou diretamente em Paulo para mudar a sua vida. E ensinou-lhe todas as coisas. Isso houve algo sobrenatural, né? Porque ele tinha a Bíblia hebraica como base, ele tinha o ensino de Cristo através dos apóstolos, mas houve uma injeção de verdades de forma sobrenatural. Cresce que ele mesmo fale dele, né? Foi ao terceiro céu, viu coisas indescritíveis. Então ele teve acesso, que era o período de revelação. Ainda o período de revelação estava aberto, ele teve acesso a novas revelações, não conflitantes com o que já havia sido revelado, fique bem claro isso. Mas isso acabou. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, os apóstolos reconheceram o apóstolo Paulo. Isso é interessante, não havia uma briga, havia uma discordância doutrinária. Pedro e Paulo, né? Havia uma discordância doutrinária. Pedro é aquele xiita, né? Pedro é aquele ferro e fogo, né? Quando os demais da igreja de Jerusalém apareciam, Pedro era o conservador e Paulo já era um pouco mais liberal, não em relação à doutrina, mas em relação à aceitação dos não-judeus, né? Eu não vou falar sobre isso, mas você pode pesquisar esse embate que houve entre Paulo e Pedro por causa da maneira de lidar com os não-judeus quando se convertiam. Que desencadeou o primeiro concílio em Jerusalém, né? O primeiro concílio não foi em Nicéia,
Foi em Jerusalém, lá pelo ano 48, 49. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, as igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico. Okay? Apóstolo fora dos 12. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. O Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons às igrejas. Outros enviados, mas fora do colégio apostólico. Eu gostei do termo, colégio apostólico. O grupo de apóstolos com privilégios, eu não diria, com responsabilidades específicas, intransferíveis, eram os 12, mais Paulo, 13. Agora, o termo apóstolo enviados continuava e continua até hoje. Você enviou alguém com a missão de implantar o reino de Deus nos corações? É um apóstolo. O ministério apostólico atual. Não há sucessão apostólica, como eu disse, se alguém falar eu faço parte do colégio apostólico, ou você põe ele para correr, ou você corre sozinho desse grupo de doidos. Não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana. A Igreja Romana, né, ela usou de uma manipulação de textos bíblicos para dizer que o bispo de Roma era uma sucessão do colégio apostólico, começado com Pedro em Roma. A igreja começou em Jerusalém, não foi em Roma. Até o século IV não havia uma igreja predominante, eram 5 igrejas mais fortes, predominantes. Então, depois, até o século IV, depois é que por uma questão de influência do bispo de Roma, né, junto com o imperador romano e tudo mais, é que começou a igreja de Roma a reivindicar para si autoridade sobre as demais. E aí deu início à igreja cristã em Roma, e que se expandiu para o Ocidente, e por isso tem uma força tão grande, né? O Brasil foi colonizado religiosamente pela Igreja de Roma. Mas isso tudo, a sucessão apostólica é uma manipulação de informação para justificar por que o Papa tem que comandar todos os cristãos no mundo. E, consequentemente, todo o dinheiro ir para lá, né? O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico. Tranquilo. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo Evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Irmãos, aprendam uma coisa. Pastor não é quem tem o título, pastor é quem tem o ministério. Apóstolo não é quem tem o título, é quem tem o ministério. Evangelista não é quem tem o título, é quem tem o ministério. Professor não é quem tem o título, é quem tem o ministério. Saiba distinguir o título eclesiástico do ministério dado por Deus. Eu fui cooperador, eu fui presbítero, eu fui evangelista e sou pastor. Mas meu ministério é o ensino, sempre foi. Pastorei, mas foi mais por experiência. E meu ministério é o ensino. Há pessoas que não têm o título, mas são pastores, chamados por Deus. Há pessoas que não têm o título, mas são diáconos, chamados por Deus. Homens, mulheres podem receber dons ministeriais, capacitação ministerial. Mas saiba distinguir na sua cabeça. Lembra que o pastor Takayama disse várias vezes: eu sou pastor da Assembleia de Deus, mas o meu ministério é evangelista. No primeiro ano eu encho a igreja, no segundo eu esvazio, porque eu não sei o que fazer com eles. Mais ou menos isso ele falou várias vezes, por isso que eu estou falando francamente, porque ele falou abertamente, também estou falando abertamente. Mas só para você ter uma ideia, não confunda título com capacitação. Tente ver nas pessoas qual é o ministério que Deus deu para ela, independente do título. O título faz parte de uma hierarquia, faz parte de uma organização, é válido, cada denominação tem os seus títulos diferentes, isso é válido como organização, mas não coloque um pastor para pastorear, porque às vezes ele não é pastor, ele é outra coisa, ele é evangelista, ele é missionário, ele é sei lá o que, e vai estragar a igreja. Então isso é um alerta, não confunda títulos eclesiásticos com ministérios. Amém, irmãos, que Deus te abençoe e que bom que você dedicou seu tempo para assistir ao vivo a aula ou gravada. Eu tenho certeza que ela vai ser uma base para você estudar mais esse assunto e se aprofundar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.